Jesus disse: eu dou a minha vida. Não sei se você sabe, mas quando ele estava no jardim Getsêmani, de repente chegam os soldados. Quem é Jesus? Ele diz: sou eu. Quando ele diz sou eu, está escrito: todos caíram no chão. Todos os soldados caíram no chão, só em ouvir Jesus dizer: sou eu. Sou eu. De repente um deles, dos seus discípulos, pega uma espada, corta a orelha do soldado, até chamado de Malco. Quem fez isso foi Pedro. E Jesus, com minhas palavras: Pedro, para. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e ele mandaria agora uma legião de anjos para me defender. Se eu quisesse, Pedro, eu fazia essa oração. Mas se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Pedro? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Edinaldo? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Cláudio? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, Maria? Se eu não morrer, como é que tu vai escapar, José? Se eu não morrer, como é que vocês homens vão escapar? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir esse mandato. No versículo seguinte: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Olha, antes que aconteça, eu vou dizer para vocês: vou ser crucificado, vou morrer. Daqui a 3 dias, vocês podem ir lá, que eu não estarei mais lá. Aleluia, glória a Deus. Eu dou a minha vida. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de reassumi-la. Jesus, ele veio para morrer por mim. Ele veio para morrer por você. Ele veio para morrer por nós pecadores, para que a gente pudesse ser salvo. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Mas tem aqueles que ainda acham, que ainda acreditam. E o que é que eu faço com as minhas boas obras? E o que é que eu faço de bom? E as coisas que eu fiz, as coisas que eu faço, eu dei, eu ajudei, eu levei, eu trouxe, eu fiz. O Senhor nos revela, para que a gente não se vanglorie, através do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6. Põe na tela, por favor. Isaías 64, 6, Deus diz que nossas justiças, nossas obras são isso aqui diante de Deus. Mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela mostra que os que foram salvos, ela mostra que os que estão sendo salvos, ela mostra que os que serão salvos é pela graça. É pela graça. Tito 3:5. Tito 3:5, quando Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Foi dito aqui na semana retrasada, foi dito aqui a respeito dos 5 pontos que a reforma causou, e dentre eles está só a graça. É só a graça, é só pela graça, é só pela graça, é só pela graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí você diz, aí você pensa: mas e minhas obras? Depois de salvo, você vai entender uma coisa que muito crente tem dúvida, e muitas pessoas têm dúvida. Você vai entender agora, presta atenção. Depois de salvo, você é preparado por Deus para fazer boas obras. Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que você, o que nós fazemos depois de salvo, não somos nós, é Deus. Apenas somos o instrumento. Apenas somos o instrumento. É Deus, é Deus. Mais ou menos assim. Pega esse teclado que está ali, faz ele tocar. Faz ele tocar. Mas chega ali alguém, toca e ele sai aquela melodia bonita. A mesma coisa somos nós. Sem Jesus, cadê nossas obras?
Agora, quando Jesus entra em nossa vida, quando Jesus entra em nosso ser, nós somos transformados. E você sabe, se não sabe, vai ficar sabendo. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, quer dizer que não precisamos de obras para ser salvo. E como é que fica a questão de Tiago? Tiago declara: a fé sem as obras é morta. Tiago 2,17, verdade absoluta. Vou tirar sua dúvida agora, bem claro. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Portanto, preste atenção ao jogo e ao que o Senhor nos ensina. Quando o homem nasce de novo, quando ele tem Jesus no seu coração, Jesus o prepara para as boas obras. Daí para frente, esse homem passa a fazer boas obras, porque Deus está fazendo nele. Quando o Tiago diz que se a pessoa não tiver boas obras, é morta a sua fé, porque é verdade. Quem está em Deus, quem está em Jesus, faz boas obras. Pare um pouquinho agora e analise sua vida. Quem eu era antes de ser crente? Quem era você antes de ser crente? Quem era você antes de ser crente? Houve mudança radical ou não? Se não houve, hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus, para Ele mudar a sua vida. É só observar as histórias bíblicas, os fatos. Depois do encontro com Jesus, nunca mais a vida foi a mesma. É só você observar a sua vida, quem você era, quem você é. Claro que eu e você não somos ainda o que Deus quer que nós sejamos, mas é claro e evidente que se você invocou Jesus como Senhor, como Salvador, estamos muito longe daquilo que nós éramos. A salvação é um presente de Deus. Escuta com carinho, escuta com atenção. Hebreus capítulo 9, versículo 22, está escrito que sem derramamento de sangue não tem perdão. Está escrito: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Por isso que havia aqueles sacrifícios de animais, dias após dias, dias após dias, dias após dias, dias após dias. No capítulo 10 de Hebreus, no versículo 4, o Senhor nos mostra que é impossível sangue de touro, sangue de bode, remover pecados. Impossível. Está escrito: é impossível que sangue de touro e sangue de bode remova pecados. E agora? Você vai ver agora o sacrifício de Jesus. Preste atenção. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10. Eu vou ler até o versículo 18. Presta atenção à narração desse texto. Está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Presta atenção, versículo seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, diga Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, e aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E mais além, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes a inscrevereis. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há mais oferta pelo pecado. O que existe é louvor, é adoração, é gratidão, é louvor, é adoração, é gratidão. O que existe é louvor, é adoração, é a gratidão. Por quê? Porque fomos salvos na pessoa de Jesus.
O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Foi uma vez só, para sempre. Não importa quem você foi, não importa quem você é, não importa o que você será. O ladrão que estava na cruz, suas últimas palavras foi: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, quando qualquer ser humano invoca Jesus como Senhor, como Salvador, seus pecados são perdoados. Deus diz que não se lembra mais deles. Já foram pagos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Foi feita uma troca. E isso, quem fez não foi eu. Quem fez não foi você. Não foi nenhum ser humano. Quem fez tudo isso foi Deus. Quem fez tudo foi Deus. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18. Esse é um dos textos mais profundos a respeito da salvação. Quem fez tudo foi Deus. Escuta a narração. Ora, tudo, diga tudo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi Deus que fez a obra. Não foi eu, porque eu estou na igreja agora pregando, porque eu estou na igreja agora adorando, porque eu estou na igreja agora louvando, porque eu estou na igreja agora bonito, porque eu estou na igreja agora diferente. Não, quem fez foi Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, versículo seguinte. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus hoje olha para você, olha para mim, que invocou Jesus, vê a gente justo. Mas a gente não é justo, mas nossos pecados Jesus levou sobre si e nos deu sua justiça. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele pagou, Ele sofreu, Ele padeceu pelos nossos pecados, para poder a gente ter a salvação. Foi Deus quem fez tudo, foi Deus quem realizou tudo. Não pense que sou eu, não pense que é você. A salvação, ela é exclusiva da parte de Deus.